de Paulo a Timóteo. Capítulo 1. Eu, Paulo, sou apóstolo em missão especial por Cristo, nossa viva esperança. Sob o comando de Deus, nosso Salvador, escrevo a você, Timóteo, meu filho na fé. Desejo tudo de bom para você, da parte do nosso Deus e de Cristo. A caminho da província da Macedônia, aconselhei você a permanecer em Éfeso. Pois bem, não mudei de ideia. Fique firme no comando, de modo que o ensino continue a ser ministrado. Ao que parece, alguns que ensinam aí estão introduzindo lendas e relatos genealógicos fantasiosos inúteis, em vez de conduzir o povo ao equilíbrio, aprofundá-los na fé e na obediência. A essência de tudo que enfatizamos é simplesmente o amor. Amor não contaminado por interesse próprio e fé corrompida, ou seja, uma vida aberta para Deus. Os que se distanciam da essência logose perdem num labirinto de futilidades. Eles se apresentam como especialistas em assuntos religiosos, mas, a despeito de toda a eloquência, não sabem o que estão falando. Verdade que a orientação moral e o conselho são necessários, mas vale lembrar como dizer e a quem dizer são tão importantes quanto o que dizer. É óbvio que o código da lei não é dirigido a pessoas responsáveis, mas aos irresponsáveis que desafiam a autoridade. Não pensam no que é certo a respeito de Deus, da vida, do sexo, da verdade e assim por diante. Eles desdenham da mensagem que o grande Deus me incumbiu de transmitir. Sou grato a Cristo Jesus, que me julgou capaz de cumprir esta tarefa, mesmo que eu não merecesse confiança. Você sabe, Ele me confiou este ministério. As únicas credenciais que eu trouxe foram agressão, intolerância e arrogância, mas fui tratado com misericórdia, porque não sabia o que estava fazendo, não sabia contra quem lutava. A graça misturada com a fé e o amor foi derramada sobre mim e dentro de mim, e tudo por causa de Jesus. Aqui está uma palavra que você pode levar no coração e confiar nela. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu sou a prova, o pecador público número 1, de alguém que jamais conseguiria nada a não ser por pura misericórdia. E agora Ele me apresenta como prova de sua paciência sem fim aos que confiam nele para sempre. Profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Estou passando essa tarefa a você, meu filho Timóteo. A palavra profética dirigida a você nos preparou para isso. Todas aquelas orações serão atendidas para que você faça um bom trabalho e seja destemido em sua luta e apegado à fé. Afinal, estamos numa guerra. Alguns, você sabe, por relaxar na firmeza e por pensar que qualquer coisa é válida, fizeram da vida de fé uma bagunça. Himeneu e Alexandre estão entre eles. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Capítulo 2. A primeira coisa que quero que você faça é orar. Ore como souber, por todos os que você conhece. Ore especialmente pelos líderes e seus governos, para que governem bem, de modo que estejamos tranquilos quanto à nossa vida simples, em contemplação humilde. É assim que o Deus Salvador quer que vivamos. Ele quer
que não somente nós, mas todos, sejam salvos e conheçam a verdade que nós aprendemos, que existe um Deus, apenas um, e um sacerdote mediador entre Deus e nós, Jesus, que se ofereceu em resgate por todos os prisioneiros do pecado para libertá-los. Pouco a pouco, as notícias vão se espalhando, e esta tem sido minha única tarefa: levar essas notícias aos que nunca ouviram nada a respeito de Deus e explicar como a mensagem opera, pela fé simples e pela verdade singela. Considerando que a oração está na base de tudo isso, o que mais quero é que os homens orem, em vez de ficar brigando como inimigos, e levantem mãos santas para Deus. Quero também que as mulheres tenham sua participação, portando-se com humildade na presença de Deus, sem obsessão por ficar-se enfeitando na frente do espelho ou correndo atrás da última moda, mas fazendo um belo trabalho para Deus, tornando-se belas dessa maneira. Não permito que as mulheres assumam o comando e digam aos homens o que fazer. Elas devem ficar quietas e obedientes, como os demais. Adão foi feito primeiro, depois Eva. A mulher foi enganada primeiro, foi a pioneira no pecado, e Adão imediatamente depois. Mas o ato de dar à luz trouxe salvação, invertendo a situação de Eva. No entanto, a salvação vem apenas para os que perseveram na fé, no amor e na santidade, e isso os torna maduros. Tenha certeza disso. Capítulo 3. Se alguém deseja ser líder na igreja, ótimo, mas há algumas condições. Deve ser alguém de boa reputação, fiel à esposa, de fácil relacionamento, hospitaleiro. Deve entender do que fala, não ser muito chegado em vinho e não ser controlador, mas gentil. Não deve ser sensível demais a críticas nem movido pela ganância. Deve administrar bem seus negócios, ser atencioso para com os filhos e respeitado por eles. Pois, se alguém não é capaz de lidar com os próprios negócios, como poderá cuidar da Igreja de Deus? Não deve ser novator na fé, para que a posição não suba a cabeçai. Assim, não caia na armadilha do diabo. O mesmo vale para os que querem servir em outra funções na igreja, cristãos sérios, sem falsidade e não muito chegados em vinho. É que não estejam no ministério pensando em ganho pessoal. Devem ter respeito pelo mistério da fé, não usando a posição em proveito próprio. Eles devem ser testados. Se mostrarem que são capazes, que assumam sua função. Nenhuma exceção deve ser feita às mulheres. Para elas, as mesmas qualificações, sérias e confiáveis. Não devem ser faladeiras nem muito chegadas em vinho. Quem serve na igreja deve ter compromisso. Como cônjuge, ser atencioso com os filhos, cuidadoso nos negócios. Os que cumprem devidamente o papel de servo serão respeitados. Um crédito verdadeiro para a fé em Jesus. Espero visitá-lo em breve, mas caso eu me atrase, escrevo esta carta para que você saiba como devem ser as coisas na casa do Senhor. A Igreja Viva de Deus, defensora da verdade. A vida cristã é um grande mistério, muito além do nosso entendimento. Mas algumas coisas são bem claras. Esteve entre nós em corpo humano,
foi justificado pelo Espírito, foi visto por anjos, foi proclamado entre todos os povos, crido em todo o mundo, recebido na glória celestial. Capítulo 4. O Espírito deixa claro que à medida que o tempo passa, alguns desistirão da fé para seguir ilusões demoníacas ensinadas por profissionais da mentira. Esses impostores mentem tão bem e há tanto tempo que perderam toda a noção de verdade. Eles vão proibir o casamento. Vão dizer que não se pode comer este ou aquele alimento, comida perfeitamente boa que Deus criou para ser ingerida com alegria e ação de graças pelos que conhecemos a verdade. Tudo que Deus criou é bom e deve ser recebido com gratidão. Nada deve ser rejeitado ou jogado fora. A palavra de Deus e nossas orações tornam santo tudo que faz parte da criação. Você foi criado na mensagem da fé e se orienta por ensinos saudáveis. Agora passe adiante este conselho aos seguidores de Jesus, e você será um bom servo dele. Afaste-se de histórias tolas que se disfarçam de religião. Exercite-se diariamente em Deus. Por favor, nada de flacidez espiritual. Exercitar-se numa academia é útil, mas a vida disciplinada em Deus é mais proveitosa e deixar você em forma hoje e para sempre. Pode acreditar, guarde isso no coração. É por isso que nos lançamos de corpo e alma nesta aventura. Confiamos no Deus vivo, Salvador de todos os homens e mulheres, especialmente dos que creem. Transmita estas palavras, ensine todas estas coisas e não permita que ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Ensine os cristãos com a vida, pela palavra, pelo procedimento, pelo amor, pela fé, pela integridade. Continue lendo as Escrituras, aconselhando, ensinando. Quanto ao dom especial do ministério concedido, quando os líderes da igreja impuseram as mãos sobre você, mantenha-o puro e ativo. Cultive estas coisas, mergulhe nelas. Todos perceberão quanto você amadureceu. Fique firme em seu caráter e em seu ensino. Não se desvie. Apenas fique firme. Você e seus ouvintes vão experimentar a salvação. Capítulo 5. Não seja grosseiro nem impaciente com um ancião. Trate-o como se fosse seu pai e os jovens como se fossem seus irmãos. Respeite as mulheres idosas como respeitaria sua mãe e as jovens como se fossem suas irmãs. Cuide das viúvas que não têm recursos. Se uma viúva tem parentes que podem cuidar dela, eles devem aprender que a religião começa em casar, que devem retribuir com gratidão pelo que têm recebido. Isso agrada muito a Deus. Você pode considerar viúva legítima aquela que deposita toda a esperança em Deus e ora constantemente pelas necessidades dos outros e pelas necessidades dela. Mas uma viúva que explora as emoções e o bolso dos outros, não há o que fazer com ela. Ensine estas coisas ao povo, para que todos saibam como agir em família. Qualquer um que não cuide dos membros necessitados da família está rejeitando a fé. É pior que se recusar a crer. Designe algumas viúvas para um ministério especial de dar assistência.
Elas deverão receber em retribuição sustento da igreja. Elas devem ter mais de 60 anos de idade e um único casamento. Devem ter reputação de saber criar os filhos, ajudar as pessoas de fora e os cristãos desanimados, aflitos e problemáticos. Não inclua viúvas jovens nessa lista. Tão logo sejam incluídas na lista, vão querer sair dela, mais dispostas a arrumar outro maridoque a servir a Cristo dessa maneira. E ao quebrar sua palavra, corremos risco de ir de mal a pior, desperdiçando seu tempo em conversas fúteis e fofocas. Não, prefiro que as viúvas jovens sigam a vida, se casem, tenham filhos, administrem o lar e não deem motivos aos seus críticos para acharem nelas alguma falta. Algumas delas já se desviaram, seguindo Satanás. Qualquer mulher cristã que tenha viúvas na família é responsável por elas. Elas não devem ser empurradas para a igreja. A igreja já tem trabalho suficiente com as viúvas que precisam de ajuda. Dê um prêmio aos líderes que fazem um bom trabalho, especialmente aos que se esforçam na pregação e no ensino. As Escrituras dizem: não amordace o boi que trabalha, e o trabalhador merece seu salário. Não dê ouvidos a nenhuma reclamação contra um líder que não seja apoiada por 2 ou 3 testemunhas idôneas. Se alguém cair em pecado, chame-o à responsabilidade. Os que estiverem inclinados a fazer o mesmo irão aprender a lição. Deus, Jesus e os anjos me apoiam nessas instruções. Cumpra-as sem parcialidade e sem partidarismo. Não se precipite em indicar alguém para cargos de liderança na igreja. Se alguém estiver envolvido num pecado grave, você não vai querer se tornar cúmplice involuntário, não é? De qualquer maneira, cuide muito bem de você mesmo. Não se importe muito com o que os críticos vão dizer. Siga em frente e beba um pouco de vinho, por exemplo. É bom para a digestão e um bom remédio para o mal que aflige você. Certos pecados são grosseiros e devem ir direto a julgamento. Os pecados de algum só se manifestam muito tempo depois. O mesmo acontece com as boas obras. Algumas são evidentes, mas nenhuma delas permanece oculta para sempre. Capítulo 6. Quem for escravo deve fazer o melhor, respeitando o seu senhor, para que os de fora não falem contra Deus e contra nosso ensino, por causa do seu comportamento. Escravos que trabalham para senhores cristãos façam ainda mais. Os senhores deles são também seus irmãos amados. Esses são os assuntos que eu quero que você ensine e pregue. Se algum líder começar a ensinar outra coisa, rejeitando as palavras sólidas do Senhor Jesus e nossa instrução piedosa, diga o que eles são: rios poluídos de ignorância que contaminam tudo com inveja, controvérsia, maledicência e fofocas. De vez em quando há uma epidemia de traição e a verdade passa a ser apenas uma lembrança remota. Eles pensam que a religião é um meio de conseguir lucro rápido. Uma vida consagrada traz lucro, mas esse lucro é a rica simplicidade de ser você mesmo na presença de Deus. Considerando então
que entramos no mundo sem um centavo e que sairemos dele sem nada. Se temos pão na mesa e sapatos nos pés, é o bastante. Mas o líder que está apenas atrás de dinheiro se destruirá rapidamente. A cobiça por dinheiro traz problemas, apenas problemas. Depois de entrar por esse caminho, alguns se desviam inteiramente da fé, amargam seu arrependimento pelo resto da vida. Isso. Corra atrás de uma vida justa, uma vida de contemplação, fé, amor, perseverança, cortesia. Corra a toda velocidade na fé. Busquei a vida eterna, pois fomos chamados para ela. A vida que você abraçou tão fervorosamente, Ana. Presença de tantas testemunhas, exorto você, na presença do Deus doador da vida e diante de Cristo, que ficou firme na presença de Pôncio Pilatos e não retrocedeu um só milímetro. Guarde esse mandamento com seriedade e não vacile. O Senhor Jesus Cristo está voltando. Ele vai se manifestar no tempo certo e sua vinda está garantida pelo bendito e incontestável soberano, pelo Supremo Rei, o Altíssimo Deus. Ele é o único que a morte não pode tocar. Sua luz é tão brilhante que ninguém pode chegar perto. Ele nunca foi visto por olhos humanos. Olhos humanos não conseguem percebê-lo. A ele é toda a honra e o domínio eterno. Amém. Diga aos ricos na riqueza deste mundo que deixem de lado a empáfia e a obsessão por dinheiro, que está aqui hoje e desaparece amanhã. Diga-lhes que busquem Deus, que ajunta muitas riquezas que jamais conseguiríamos administrar, e façam o bem para que sejam ricos em ajudar os outros e sejam para lá de generosos. Se agirem assim, irão ajuntar um tesouro que vai permanecer e ainda obterão a vida que é verdadeira vida. Quanto a você, meu prezado Timóteo, guarde o tesouro que recebeu. Guarde-o com sua vida. Evite a religião de aparências e a confusão praticada pelos que se denominam sábios. Pessoas enredadas em muita conversa podem perder a essência da fé. Que a graça transbordante guarde você. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 1. Eu, Paulo, estou numa missão especial por Cristo, transmitindo o plano de Deus que está na mensagem de vida por meio de Jesus. Escrevo a você, Timóteo, o filho a quem muito amo. Tudo de bom da parte do nosso Deus e que Cristo seja com você. Toda vez que pronuncio seu nome em oração, o que é praticamente o tempo todo, dou graças a Deus por você, ao Deus a quem adoro com toda a minha vida na tradição dos meus antepassados. Sinto muito sua falta, especialmente quando me lembro da nossa última despedida, em lágrimas, e espero um alegre reencontro. Essa lembrança preciosa me leva a outra, a integridade da sua fé, uma fé rica transmitida por sua avó, Lloyd, a sua mãe, Eunice, e agora a você. E o dom especial do ministério você recebeu quando impus as mãos sobre você e orei. Mantenha vivo esse dom. Deus não quer que sejamos tímidos com os seus dons, mas ousados, amorosos e sensíveis. Portanto, não tenha vergonha de falar por nosso Senhor ou por mim, seu prisioneiro.
Assuma sua parcela de sofrimento pela mensagem com o resto de nós. O que podemos fazer é perseverar pelo poder de Deus, que primeiro nos salvou e depois nos chamou para sua obra santa. Não tínhamos o que fazer quanto a isso. Foi tudo ideia dele, um dom preparado para nós em Jesus, muito antes que soubéssemos que existia. Mas sabemos disso agora. Desde a manifestação do nosso Salvador, nada poderia ser mais claro. A morte derrotada, a vida manifestada como luz, tudo por meio da obra de Cristo. Essa é a mensagem que, como pregador, emissário e professor, tenho a incumbência de comunicar. É também a causa de todos os problemas que estou enfrentando. Mas não me arrependo. Eu não poderia estar mais convicto. Aquele em quem tenho crido pode guardar até o fim aquilo que me confiou. Assim, continue sua obra com a fé e o amor enraizados em Cristo. Como mostrei a você, ela continua tão saudável quanto no primeiro dia, quando você ouviu a mensagem de mim. Guarde este tesouro precioso que o Espírito Santo, que trabalha em nós, nos entregou. Você deve estar sabendo que todos os da provinciada Ásia me abandonaram, até Fígelo e Hermógenes. Mas que Deus abençoe Onesíforo e sua família. Muitas vezes fui reconfortado naquela casa. Ele não teve nem um pouco de constrangimento pelo fato de eu estar preso. A primeira coisa que fez quando chegou a Roma foi me procurar. Que Deus, no último dia, o trate tão bem como me tratou. Ele também me prestou um grande favor em Éfeso. Mas essa história você conhece melhor que eu. Capítulo 2. Portanto, meu filho, dedique-se inteiramente à obra de Cristo. Passe adiante o que você ouviu de mim com a congregação inteira, dizendo: Amém. A líderes confiáveis que sejam competentes para ensinar. Quando a situação ficar complicada, anime-se e encoraje os outros, como Jesus fez. O soldado em serviço não pode ser apanhado negociando no mercado. Ele se concentra em cumprir suas ordens. O atleta que se recusa a jogar conforme as regras nunca conquistará um título. É o fazendeiro aplicado que usufrui sua própria lavoura. Pense nisso. Deus o ajudará a entender. Visualize este quadro. Jesus, descendente de Davi, ressuscitou dos mortos. Foi tudo que você ouviu de mim, e é por isso que estou preso agora. Mas a palavra de Deus não está atrás das grades. Por essa razão é que fico firme aqui. Assim, todos os que Deus chamar alcançarão a salvação de Cristo em toda a sua glória. Tenhamos certeza disto. Se morrermos com Ele, viveremos com Ele. Se permanecermos firmes com Ele, reinaremos com Ele. Se virarmos as costas para Ele, Ele virará as costas para nós. Se desistirmos dele, Ele não desistirá de nós, pois não há meio de Ele ser infiel consigo mesmo. Repita continuamente estes ensinamentos essenciais para o povo de Deus. Advirta-os perante Deus a respeito de pessoas que aparentam religiosidade, mas ficam procurando defeito em tudo e em todose só prejudicam a fé. Essa atitude não ajuda em nada. Concentre-se em fazer o melhor para Deus. Trabalhe direito, para não ter do que se envergonhar.
Apresente a verdade pura e simples. Fique longe daquela conversa com ar de religiosidade que é só conversa. Você sabe que palavras não são apenas palavras. Se não têm o suporte de uma vida reta, elas envenenam a alma. Himeneu e Fileto são exemplos. Eles desviam os cristãos do caminho e se afastam da verdade, quando ensinam que a ressurreição já aconteceu. Enquanto isso, o firme fundamento de Deus permanece inabalável, como sempre, com as seguintes verdades gravadas na pedra. Deus conhece os que pertencem a Ele. Afastem-se do mal todos os que têm Deus como Deus numa cozinha bem equipada. Não há apenas taças de cristal e utensílios de prata, mas também latas usadas e balde de lixo. Alguns recipientes são usados para servir jantares chiques e outros para recolher as sobras. Torne-se um recipiente que Deus possa usar para oferecer o que há de melhor a seus convidados e assim abençoá-los. Fuja das vontades fortes da juventude. Persiga a retidão madura, fé, amor, paz. E se una com os que oram honesta e seriamente na presença de Deus. Não se envolva em discussões sem sentido, que sempre terminam em briga. O servo de Deus não deve ser brigão, mas um ouvinte gentil, um professor calmo, que é firme e também paciente com os mais rebeldes. Você nunca sabe como ou quando Deus vai torná-los sóbrios com uma mudança de coração e o retorno à verdade, para que possam escapar à armadilha do diabo, pois foram apanhados e são mantidos cativos, forçados a seguir suas ordens. Capítulo 3. Não seja ingênuo. Tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. Eles vão fazer da religião um espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Fique longe deles. É o tipo de gente que entra sorrateiramente nas casas de mulheres instáveis e carentes e tira proveito delas. Mulheres que, deprimidas pela própria vida de pecado, se apegam a qualquer modismo religioso que se denomine verdade. Elas são exploradas vezes seguidas e nunca aprendem. Esses homens são como os velhos trapaceiros egípcios, Janes e Jambres, que desafiaram Moisés. Renegados da fé e enganados no pensamento, eles desafiam a própria verdade. Nada de bom vem desses impostores, e um dia serão desmascarados, assim como o povo percebeu o engano dos egípcios. Você tem sido um bom discípulo meu. Seu viver reflete meu ensino, estilo de vida, orientação, fé, constância, amor, paciência, problemas, sofrimentos e sofrimento com a dor que senti em Antioquia, Icônio e Listra. Você também sabe que Deus me resgatou. Qualquer pessoa que queira viver para Cristo enfrentará problemas. Não há como evitá-los.
Homens inescrupulosos e traidores continuarão explorando a fé, mas são tão enganados quanto as pessoas que eles enganam. Enquanto eles existirem, as coisas irão piorar, mas não se permita intimidar por causa disso. Persevere no que você ouviu e aprendeu, certo da integridade dos seus mestres. Afinal, você recebeu as Escrituras com o leite da sua mãe. Não há nada como a palavra de Deus escrita para mostrar o caminho para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Cada parte da Escritura é inspirada por Deus e útil de um modo ou de outro para mostrar a verdade, denunciar nossa rebelião, corrigir nossos erros, ensinar como viver o caminho de Deus. Por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. Capítulo 4. Não sei como dizer isto de modo mais veemente. Deus está na sua retaguarda. O próprio Cristo é o juiz, com a palavra final sobre todos. Vivos e mortos, Ele está para se manifestar com o reino. Portanto, intensifique o trabalho de divulgação da mensagem e seja vigilante. Desafie, advirta e insista com seus ouvintes. Não desista. Use linguagem compreensível. Você descobrirá que daqui a um tempo, o povo não vai mais ter estômago para ensino sólido. No entanto, vão se encher de alimento espiritual estragado, mensagens cativantes que combinam com suas fantasias. Eles vão virar as costas para a verdade, vão trocá-la por ilusão. Mas você esteja atento ao que faz. Encare os tempos difíceis junto com os bons. Mantenha a mensagem viva. Faça um trabalho bem feito como servo de Deus. Assuma o comando, porque estou para morrer. Minha vida é uma oferta no altar de Deus. É a única corrida que vale a pena disputar. Tenho corrido com esforço até o fim, conservando a fé por todo o caminho. Tudo que existe atrás de mim agora é a ovação, o aplauso de Deus. Submeta-se a isso, pois Ele é um juiz honesto. Ele vai fazer o que é certo, não apenas para mim, mas para todos os que estão ansiosos por sua vinda. Venha para cá o mais rápido que puder. Demas, atrás de novidades, foi para Tessalônica e me deixou aqui. Crescente está na província da Galácia, Tito na Dalmácia. Lucas é o único que ficou comigo. Traga Marcos com você. Ele vai ser meu braço direito, pois estou mandando Tíquico para Éfeso. Não esqueça o agasalho que deixei em Troade com Carpo. Traga também os livros e pergaminhos. Cuidado com Alexandre, aquele que faz artesanato de cobre. Ele é um opositor feroz da mensagem e vive causando problemas. Ele vai receber de Deus o que merece. No meu primeiro julgamento, ninguém ficou do meu lado. Todos fugiram como coelhos assustados. Mas não importa, o Senhor ficou do meu lado e me ajudou a proclamar a mensagem em alto e bom som a pessoas que a ouviram pela primeira vez. Fui resgatado da boca do leão. Deus está cuidando de mim e me mantém a salvo para o reino dos céus. Todo louvor a Ele, louvor para sempre. Amém. Envie saudações a Priscila e Áquila e também a família de Onesíforo.
Erasto ficou em Corinto. Tive de deixar Trófimo doente em Mileto. Faça o que puder para chegar aqui antes do inverno. Eubulo prudente, Lino, Cláudia e todos os seus amigos aqui enviam saudações. Segunda carta de Paulo a Tito. Capítulo 1. Eu, Paulo, sou escravo de Deus, agente de Cristo para a promoção da fé entre o povo escolhido de Deus, apresentando a mensagem de maneira precisa e explicando como viver de acordo com ela. Meu propósito é promover a esperança, apontando o caminho para a vida sem fim. Essa é a vida que Deus prometeu há muito tempo. Ele não quebra suas promessas. Quando chegou o tempo, ele trouxe a verdade a público. Fui encarregado de proclamar a mensagem por ordem do nosso Salvador, o próprio Deus. Prezado Tito, filho legítimo na fé, receba tudo que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Salvador, concede a você. Deixei você em Creta para que terminasse o trabalho que comecei. Nomeei líderes em cada cidade de acordo com minhas instruções. Durante o processo de seleção, pergunte: este homem tem boa reputação? É fiel à esposa? Seus filhos são cristãos e o respeitam? Ficam longe de confusão? É importante que um líder da igreja, responsável pelos assuntos na casa de Deus, seja visto não como controlador e de pavio curto, nem como beberrão, valentão ou ambicioso. Ele deve ser hospitaleiro, prestativo, sábio, justo, respeitador, ter domínio próprio e ter uma boa compreensão da mensagem, sabendo como usar a verdade para encorajar o povo ao conhecimento, para calar os que fizerem oposição. Há muitos rebeldes por aí, com discurso confuso, ilusório e nocivo. Os que cresceram como religiosos e que deveriam conhecer melhor a verdade são os piores. Eles precisam ser silenciados. Estão perturbando famílias inteiras com seu ensinamento, e tudo por causa de dinheiro. Um dos profetas deles se expressou muito bem quando disse: os cretenses são mentirosos desde o ventre materno, cães que uivam, ventres preguiçosos. Ele sem dúvida falou a verdade. Não deixe passar em branco. Faça-os parar com essa conversa doentia de regras judaicas, para que possam recuperar uma fé robusta. Tudo é puro para quem tem a mente pura. Nada é puro para o descrente de mente suja. Eles deixam suas pegadas de lama em cada pensamento e ação. Dizem que conhecem Deus, mas suas ações falam mais alto que suas palavras. Não passam de bajuladores, desobedientes e inúteis. Capítulo 2. A sua tarefa é explicar os assuntos que contribuem para uma doutrina sólida. Oriente os homens mais velhos a viver com equilíbrio, dignidade e sabedoria, para que haja perseverança, fé e amor saudáveis. Oriente as mulheres mais velhas a viver com respeito, para que não sejam fofoqueiras nem bêbadas, mas modelos de bondade, que as mulheres mais jovens, ao se inspirar nelas, saibam como amar o marido e os filhos, sejam virtuosas e puras, cuidem bem da casa e sejam boas esposas. Não queremos que ninguém se afaste da mensagem de Deus por causa do comportamento delas. Oriente também os jovens a viver uma vida disciplinada.
Acima de tudo, para que todos vejam, mostre essas virtudes em sua vida. Não corrompa seu ensino. Ele deve ser sólido e saudável. Assim, até alguém que seja contra nós, se não encontrar nada estranho ou errado, poderá no tempo oportuno mudar de conduta. Oriente os que têm outras funções na igreja a ser trabalhadores, leais, um prêmio para seus patrões, sem falar mal pelas costas, sem a dose de desonestidade. Assim, o bom caráter deles vai resplandecer por meio de suas atividades, acrescentando brilho ao ensino do nosso Salvador. A disposição de Deus para dar e perdoar agora é pública. A salvação está disponível a qualquer um. Estamos mostrando como virar as costas para uma existência permissiva é sem temor a Deus e como assumir uma vida repleta de Deus e honrosa para Ele. Essa nova vida está começando exatamente agora. Estimula nosso desejo pelo dia glorioso, quando nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo vai aparecer. Ele se ofereceu como sacrifício para nos levar de uma existência de trevas e de rebeldia para uma vida pura e boa, fazendo de nós um povo do qual possa se orgulhar, cheio de energia para fazer o bem. Diga tudo isso a eles. Edifique a coragem deles e discipline quem sair da linha. Você está no comando. Não permita que ninguém o humilhe. Capítulo 3. Aconselhe o povo a respeitar as autoridades e a serem cumpridores da lei, sempre prontos a dar a quem precisa. Nada de insultos ou brigas. O povo de Deus deve ser cortês e ter coração aberto. Até pouco tempo, éramos tolos e teimosos, enganados pelo pecado, dominados pelos instintos, andando sem destino e cabisbaixos, odiando e sendo odiados. Mas quando Deus, nosso Salvador bondoso e amoroso, interferiu, Ele nos salvou de tudo isso. Tudo foi obra dele. Nós não fizemos nada. Ele nos limpou e saímos daquela situação como um povo especial, purificados por dentro e por fora pelo Espírito Santo. Nosso Salvador Jesus generosamente nos deu nova vida. O dom de Deus restaurou nosso relacionamento com Ele e nos devolveu a vida. E ainda há mais vida por vir, uma eternidade de vida. Podem contar com isso. Quero que vocês permaneçam firmes em todos esses aspectos, para que todos os que puseram a confiança em Deus se concentrem nos elementos essenciais, benéficos a todos. Fiquem longe da insensatez, de discussões sem propósito sobre genealogias e minúcias da lei. Isso não leva a lugar algum. Advirta uma ou duas vezes o briguento, mas depois se afaste dele. É óbvio que ele está fora do rumo, em rebeldia contra Deus. Se persistir com as hostilidades, acabará destruindo a si mesmo. Assim que eu enviar Ártemas ou Tíquico, venha imediatamente e me encontre em Nicópolis. Decidi passar o inverno lá. Dê a Zenas, o advogado, e a Apolo uma despedida cordial. Cuide bem deles. Nosso povo precisa aprender a ser pronto para o trabalho, para que todas as necessidades sejam atendidas, especialmente entre os necessitados, e para que eles não cheguem mal, fim da vida sem nada para apresentar.
todos aqui enviam lembranças. Cumprimente nossos amigos na fé. Que a graça esteja com todos vocês.